Meu amigo, minha amiga, no Pauta em Debate desta noite, vamos começar o programa discutindo algo que ninguém gosta de levar, ou seja, a culpa. Quando a coisa vai mal, quando alguma coisa dá errada, nós brasileiros, pelo menos, não sei se os outros povos são assim, mas começamos a procurar o culpado. Quem é que tem a culpa do projeto ter fracassado, do arroz ter queimado, enfim, de alguma coisa que não deu certo, da política econômica do governo está em frangalhos, de quem é a culpa? Mas será que só tem um culpado? Nós vamos conversar sobre isso com o psicanalista clínico, Dr. Juarez Torres, que também é escritor, também é publicitário, tem uma série de atividades, mas que também deve ouvir muito no consultório o pessoal perguntando, doutor, de quem é a culpa de eu estar assim? Boa noite, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Realmente, essa é uma prática do consultório. As pessoas chegam buscando ajuda e muitas vezes elas acabam fazendo o quê? A transferência ou contra-transferência, já que estamos falando de culpa, né? Para poder muitas vezes não enxergar a realidade dos fatos. Nós vivemos numa sociedade, e eu tenho a oportunidade de conhecer outros países, palestrar fora do país. Então, eu vejo que aí fora, não estou falando mal do meu país, sou ultra patriota, acredito nesse país, mas numa exemplificação muito clara, a nossa sociedade e a formatação educacional nossa, não por culpa dos professores, mas de todo um sistema social, faz com que sempre a gente viva transferindo culpa. Se a gente for na origem, independente de você ser criacionista ou evolucionista, a gente pode dizer que já começou com uma transferência de culpa, né? Porque a Eva chegou, deu do fruto para Adão, e de repente Adão comeu, Deus aparece e fala assim, você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Aí ele falou assim, foi a mulher que tu me deste. Então, você veja que já começa assim, alguém culpando alguém, independente de você ser evolucionista, mas isso já está no cerne da humanidade. As pessoas têm uma dificuldade, Luiz, de falar assim, eu errei, eu falhei. E uma das maiores grandezas de caráter que tem é justamente a pessoa admitir as suas limitações. Você estava falando da presidente Dilma, né, ex-presidente, ela tem uma dificuldade muito grande disso, sabe? Porque ela se vê sempre atacada por tudo e por todos e ela sempre é a portadora da verdade absoluta. E muitas pessoas são assim. E quando você consegue admitir culpa, admitir que você errou, que você deixou de fazer determinadas coisas, para você, no seu interior, o processo de condicionamento emocional vai fazer com que você leve uma vida um pouco mais leve. Aliás, nós não... eu não sei como dizer isso, mas nós não temos quase que uma trava, né? Uma válvula dizendo assim, não, porque se eu falar que eu errei, eu fracassei. Nós não associamos o erro à questão de sucesso ou fracasso. Então, quando eu erro aqui a fala, eu não errei não, foi o cameraman que me distraiu, né? A culpa é dele. Eu não tenho essa necessidade de tentar transferir, até para não dizer que eu não sou mal, eu não sou um mau profissional, eu não sou um mau pai, eu não sou um mau marido, eu não sou um mau amante, então a culpa nunca é minha, porque se eu falar que é minha, eu sou um fracassado. Não tem uma relação a isso? Tem uma relação muito grande, Luiz. Como sempre, você sempre faz uma abordagem muito ampla do tema que nós estamos debatendo, que é a culpa. As pessoas, elas acham que admitir a culpa é sinal de fraqueza, ou diminuir diante do seu próximo. Quando não é o oposto, é o que eu falei antes. Então, o que acontece? É preferível você encontrar um culpado e diluir o prejuízo do que você assumir a responsabilidade. Os grandes líderes que nós já tivemos na história da humanidade foram líderes que assumiram e se colocaram em posições que muitas vezes eles mesmos não tinham culpa de nada. A grandeza de um ser humano está exatamente nisso. E se nós admitirmos realmente que nós temos culpa por determinada ação, diante do nosso próximo, ao qual todos nós temos um nível de ego, certo? Nós vamos nos sentir menos. Entrevistando o presidente, fundador do Grupo Bradesco, falaram assim para ele assim, qual o segredo do seu sucesso? O senhor começou, tal, tinha lá sua vendinha, começou a fazer pequenos empréstimos e tal. E ele falou o seguinte, eu sei até onde eu podia ir e eu me cerquei de pessoas muito melhores que eu.
Então veja só o conglomerado que é, sem querer fazer merchan do Bradesco, mas é um exemplo de um líder dizendo assim, eu me cerquei de pessoas mais inteligentes, eu admiti as minhas limitações. Então quando a gente encara culpa, perda, projeto que ele não conseguiu concluir, situações, não fui um bom pai, uma boa mãe, quando nós entendemos o nosso papel, é como eu disse, a vida vai ficar mais leve e com menos terapia, embora todo mundo precise de terapia. Mas ela vai caminhar de uma outra maneira. E hoje nós vemos qual o contexto social. Nós mudamos o governo, certo? E aí existem os favoráveis, os contrários. As pessoas daqui a pouco vão começar de novo a reclamar. Mas eu achei que ia mudar, mas não mudou nada, e tal. E não entende o quanto é complexo todo o sistema. Porque o problema está na raiz de formação de caráter, de vida, de relacionamento interpessoal. É justamente isso que pode fazer alguém falar assim, a culpa é minha também, pelo menos isso. Mas nós temos, eu quero voltar à questão da terapia daqui a pouquinho, até porque na terapia, minha amiga, você descobre coisas que às vezes você não queria descobrir, mas que são fundamentais para você entender, inclusive você como pessoa. Mas a gente volta à terapia daqui a pouquinho. Você falou da questão do governo. Há uma grande discussão no país quando nós colocamos a culpa no governo, quando tudo vai mal, né, como é o caso agora, a ponto do Congresso Nacional afastar a presidente e está muito claro que não querem que ela volte, inclusive. Mas quando eu vou à missa, por exemplo, na minha paróquia ou na igreja próxima da minha casa, não tem lugar para estacionar, aí eu estaciono em cima da calçada, né? Trancando a passagem, inclusive, de pessoas idosas. Quando eu quero comprar um filme, assistir um filme de lançamento, eu não compro o filme por vias normais, ou não baixo, não compro o pacote no canal a cabo. Eu vou lá no camelô e compro um CD pirata, né? Quando eu tenho oportunidade de burlar a lei na questão do guarda que vai me multar, eu chego para ele e falo, seu guarda, né? Aquela velha história, um cafezinho, né? Não resolve. Aí eu não acho que eu sou culpado do governo ir mal. Tem alguma relação? Com certeza, justamente. Quando a gente começa a falar que o Brasil, ele vive de aparências, né? Você veja só, 170 bilhões de prejuízos. Quantas escolas, hospitais, quanto podia ser feito com esse dinheiro? Então, o ser humano, e principalmente no Brasil a gente vê isso, ele tem uma tendência muito grande a achar que o governo ele tem que ser responsável por tudo que tem que dar certo, porque as pessoas usam assim, mas eu pago imposto. Poxa, mas um dos países que mais sonega imposto é o Brasil, certo? Então nós já temos uma característica no nosso cerne brasileiro exatamente disso, a gente chegar e querer levar a famosa vantagem. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, um dos países que eu conheço é a Suíça, eu fiquei impressionado com aquilo ali. Eu me sentia mal de atravessar fora da faixa, por dois motivos. Primeiro que a multa era 60 francos, certo? E eu via que toda a estrutura ali era preparada para quê? Para que as pessoas andem a 50 km por hora, atravessem na faixa. Uma criança, seja pequenininha, da idade que for, ela tensiona atravessar, todo o trânsito para, não precisa de um guarda, não precisa de alguém ali. Então, quando a gente não consegue observar o processo social que nos envolve, e no processo social, um vai ser poderoso, o outro não vai ser. Um vai ser detentor de um poder aquisitivo X, o outro vai trabalhar para ele, para ter o seu poder aquisitivo. Então a gente começa a quebrar esses parâmetros de eu sou pobre porque não tenho condição, eu queria estudar, mas não tenho mais o crédito estudantil, tal. Então, se você se liberta dessa situação de transferir a culpa e assume a direção da sua vida, você vai conseguir realizar. Porque quando o destino está na sua mão, é muito mais fácil você determinar sobre ele. Aliás, e essa nossa aversão? A culpa é uma coisa interessante porque ela abre a conversa para planos inimagináveis. E nós temos uma aversão à lei. Nós somos naturalmente, ou impressão minha, nós não gostamos de seguir regras. Nós brasileiros gostamos que a regra é para os outros. Assim como a culpa é dos outros, a lei também é para os outros, a regra é para os outros. Eu sou muito esperto, eu não vou andar a 50 km por hora, eu consigo fazer, eu sei onde está lá o pardal, né? Eu paro um pouquinho, arranco. Nós temos
aura de malandragem. Nós gostamos de ser malandro? Então, sem querer espiritualizar minha resposta, mas eu acredito que realmente o homem surgiu de Deus, Deus criou o homem. Eu sou criacionista, não evolucionista. Já no processo de culpabilidade que eu dei o exemplo, é claro, não é piada não, ele falou, a mulher que tu me deste. Então ali já começou o quê? Uma transferência, né? Aí a mulher falou assim, ó, foi a serpente que me enganou. E aí a serpente olhou do lado, não tinha ninguém e falou, fui eu. Então foi mais ou menos assim. Então já começou ali. Naquele momento não havia lei, não havia um conjunto de regras de conduta, porque isso foi criado depois por Deus. Porque o homem dependia totalmente de Deus. Sem querer espiritualizar a minha resposta, mas criando um cerne para a gente dizer aonde entrou essa situação toda. Então Deus ele criou a lei. Por que ele criou a lei? Para mostrar para o homem que ele depende de Deus, que Deus tinha dado tudo para ele. Ele só tinha que tomar conta de um jardim, mas tinha uma ordem. Olha, você não vai comer do fruto da árvore que está no meio. E justamente chegou ali a curiosidade, que é algo terrível, né? E pôs tudo a perder. A partir dali, se cria um conjunto de leis. A lei ela não é agradável porque pressupõe uma obrigação. E tudo que você é obrigado, muitas vezes vai de encontro ao que você acha que é coerente, inteligente, de bom tom. Ninguém me consultou, mas por que tem que ser 50 km por hora aqui? Se a via pede um pouquinho mais, e por aí vai. Então já está aqui, ó, na carne, aqui, ó, na alma, na psique, e aqui, ó, no coração endurecido, essas questões de ser rebelde à lei e a condicionamentos que não vão de encontro àquilo que você acha que é coerente. Aí, minha amiga, eu vou dizer aqui assim agora, vou aproveitar e fazer uma piada. Eu já sei porque eu sou assim, a culpa é do Adão. A culpa é do Adão, com certeza. Eu não tenho culpa de ser desse jeito, Exatamente. A culpa é do Adão, a culpa é da cobra e da mulher, da Eva. Eu não tenho problema nenhum, sou tranquilo, o Adão é que, né? Mas a questão da psicanálise não leva a gente para essa imersão, para essa busca de saber exatamente o que te aflige, e muitas vezes a nossa conduta ela tá calcada em cima de algo que não está resolvido no nosso subconsciente? Posso dar um exemplo, claro? Claro. Eu atendi ontem um senhor que tentou matar a própria filha com as suas próprias mãos. Aí um amigo meu falou, estou indicando o paciente, doutor, é meio complicado e tal. Inclusive ele saiu da prisão agora e tal. Eu falei, pode mandar, vamos tratar. Aí ele chegou todo eufórico, todo ansioso e tal, e chega lá, tem que preencher um questionário e tal, para a gente posicionar o início do tratamento dele. E depois a gente faz uma outra técnica, onde a gente apresenta a pessoa para ela mesma. E a surpresa foi qual, Luiz? O que faltou para esse homem a vida inteira dele foi uma das 5 linguagens do amor, palavras de afirmação. Ele cansou de fazer as coisas boas e não ser reconhecido. Cansou. E de repente ele transferiu isso, certo, para o ambiente familiar, que também não o supriu, certo? E aí, de repente, ele começou a não administrar as próprias culpas e não enxergar as próprias culpas. E numa discussão familiar, ele quase matou a sua filha. Ontem, no consultório, quando eu falei assim, sabe o que faltou na sua vida? Palavras de afirmação. Eu expliquei para ele, ressaltar o seu positivo, ver que nem tudo é negativo na sua vida. Tal. Isso eu esperava dos outros, isso. E quando eu comecei a falar aquilo, parecia que deu um estalo na mente dele e falou assim, é verdade, doutor. O senhor está falando agora, está passando um filme na minha cabeça. Estou prestando atenção no que o senhor está falando, está passando um filme. Então, ele enxergou que o peso da culpa estava na falta de algo que ele esperava do seu núcleo familiar, do seu trabalho, dos amigos. Ele não tinha. Então, a falta do autoconhecimento, daquilo que é amor, que eu já falei no outro programa, que palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, toque ao gesto ou divisão de serviço, um deles é o seu. Então, se as pessoas chegarem para você e falarem a sua linguagem do amor, você vai se sentir aberto também a poder realizar a sua linguagem do amor. E assim nós vamos mudar o contexto familiar, social, educacional, político, como nós encaramos as coisas. É isso aí. Obrigado pela presença, pelo trabalho, pela explicação, pela aula de psicanálise aqui com a gente. Muito obrigado, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. Se precisar, estamos por aqui. Tá ótimo. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho eu converso com o vereador de Londrina, Jamil Janene. Minutinho só, nós já voltamos.